Salve, salve galera que me acompanha em chicopiraju.blogspot.com.br. Aquele dia o Heitor apareceu na gravação. Hoje é a vez do Eros, ó. Aparecendo aqui, dando o ar da graça pra gente falar todos os resultados dessa quarta-feira de futebol, hein? Tivemos primeiro jogo da final em São Paulo. Não foi aquele jogão que todos esperavam, mas o Corinthians mostrou que realmente o Thiago Nunes conseguiu melhorar e muito a defesa do Corinthians, desde que voltou aí desde que nós tivemos o retorno das partidas de futebol. O Corinthians não sabe o que é tomar gols e contra o Palmeiras foi assim mais uma vez. Então tá aí, 0-0. Melhor chance foi com o Ramiro numa defesaça do Everton. Primeiro tempo foi muito bom, segundo tempo deixou a desejar. E parece que eles quiseram guardar as emoções para o próximo sábado, às 4h30 da tarde, a final do Paulistão 2020. O Corinthians em busca do seu 31º caneco e o Palmeiras buscando a sua 23ª taça do futebol paulista. Corinthians é o maior campeão paulista, lembrando que ficou de 54 a 77 sem ganhar títulos do futebol paulista. Não é que ficou sem ganhar títulos não, mas naquela época ainda o estadual era a principal competição e o Corinthians ficou então de 54 até 77 sem faturar. Mesmo assim é o maior campeão paulista de todos os tempos. Lá em Alagoas, o Igor Carius fez o gol da vitória do CRB sobre o CSA, o primeiro jogo da final do campeonato alagoano. Disputa do terceiro lugar, o Muricy venceu o Asa pelo placar de 2-0 com 2 gols do André, né, o xará do meu pai. Primeiro jogo da final na Bahia, o Bahia com um time que não é o principal, já que o principal perdeu para o Ceará a final da Copa do Nordeste ontem, Ceará campeão invicto, mas o Bahia ficou no empate com o Atlético Alagoinhas no primeiro jogo, o segundo jogo marcado para o sábado. Campeonato Catarinense. O Concórdia rebaixou o Tubarão, 2-1, vitória do Concórdia, Tubarão rebaixado. Tivemos ainda as semifinais da competição, Brusque e Juventus empataram em 0-0. Jogo de ida, o Brusque havia vencido por 3-2, 0-0, o Brusque está na final. O adversário do Brusque saiu numa decisão de pênaltis. 1-0 o tempo normal, Criciúma, gol do Foguinho, e pegou fogo mesmo na disputa de pênaltis, melhor para a Chapecoense, 4-2. Chapecoense lutou contra o rebaixamento no Campeonato Catarinense, teve uma arrancada sensacional na reta final da competição, chegou à semifinal, não era, pela campanha que vinha fazendo, não era favorito, e agora está na decisão contra o Brusque, podendo faturar a competição. Final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, Maicon e Isaac, os 2 gols no segundo tempo, o Grêmio vence mais uma, aumenta o tabu em cima do Inter e está na final do Campeonato Gaúcho. Grêmio e Caxias irão decidir o certame do Campeonato Gaúcho 2020. Definido também os finalistas em Minas Gerais. Tombense 2, Caldense 0, um gol do Cássio Ortega, um gol do Gabriel Lima. Tombense está na decisão e vai pegar o Galo Mineiro, o Atlético que atropelou o América. O time do Sampaoli faturou em cima do time do Lisca, doido, Hever, Marrone e Savarino, os gols do Galo Mineiro. O troféu em confidência teria a final entre Cruzeiro e Uberlândia, mas o Uberlândia teve 7 jogadores diagnosticados positivados com Covid-19. O Cruzeiro, então, numa atitude bacana, decidiu não ir para o jogo e abriu mão da taça. Com isso, o Uberlândia, com a desistência do Cruzeiro, fica com o troféu em confidência deste ano de 2020. Campeonato Paraense, vitória do Paragominas sobre o Carajás por 3-1, vitória do Águia. O Águia perdeu, aliás, para o Bragantino lá do Pará por 2-0. E tivemos a vitória do Remo sobre o Tapajós pelo placar de 3-1. Tivemos decisão de pênaltis, já eu falo dessa decisão de pênaltis, no Campeonato Paraibano, né? 13 Botafogo, jogo de ida Botafogo 2, 13-0. Jogo da volta, Fred contra Hermínio aos 37 do segundo tempo. Os gols do 13 e a disputa foi para os pênaltis. Já eu trago os destaques aí
desta partida semifinal lá da Paraíba. Campeonato Paranaense, era a 19ª final entre Atlético e Coritiba. Eram 9 vitórias para cada lado. O Coritiba não perdia em seu estádio desde o mês de setembro de 2019, jogo pelo Brasileiro da Série B, onde perdeu para o CRB por 2-0. O Atlético Paranaense estava invicto após o retorno da pausa aí dos jogos em virtude da pandemia de Covid-19. Mas hoje caiu a invencibilidade. O Coritiba perdeu de virada em seus domínios pelo placar de 2-1. O Sabino marcou o gol do Coritiba de pênalti aos 50 do primeiro tempo, mas o Kelvin empatou aos 45 do segundo tempo para o Furacão e deu tempo ainda daí com o Coxa já abatido. O Nicão fez aos 47 do segundo tempo. Tricampeão o Furacão, hein? Tricampeão Atlético Paranaense, 2018, 2019 com o time de aspirantes, 2020 utilizou os aspirantes em 8 das 17 partidas, é tricampeão o Furacão Atlético Paranaense, conquista o seu 23º estadual. O Coritiba tem 38 taças. Vale o destaque aqui também que o tricampeonato é a melhor campanha do Atlético, assim como já havia ocorrido um tricampeonato em 2000, 2001 e 2002. Por outro lado, o maior campeão consecutivo é o Coritiba, que na década de 70 faturou por 6 anos consecutivos. Então o Atlético está em busca aí dessa conquista, né? Não é fácil, mas já por 3 anos consecutivos fatura a taça no Paraná 2020. O Covidão, como ficou conhecido o paranaense, não teve prêmio em dinheiro, não teve torcida no estádio, só o troféu, enfim, nesse campeonato maluco deu o Atlético Paranaense. Lá no Paraibano, o 13 nos pênaltis venceu o Botafogo, né? Precisava tirar 2 gols de diferença, tirou no tempo normal, nos pênaltis venceu por 5-4. Luta contra o rebaixamento em Pernambuco. O Petrolina foi rebaixado, perdeu para o Sport por 5-0 e o Decisão Bonito também caiu. Perdeu de virada para a equipe do Vitória das Tabocas por 2-1, Decisão Bonito e Petrolina rebaixados. No Campeonato Pernambucano, disputa de pênaltis e a surpresa, né? 0-0 no tempo normal. Nos pênaltis deu Salgueiro, que venceu Santa Cruz. Santa Cruz não tá com sorte em disputa de pênaltis nesse ano de 2020, né? Foi assim derrotado na Copa do Nordeste e agora derrota também no Campeonato Pernambucano. O Salgueiro, grande surpresa dos estaduais, né, Eros? O Salgueiro faturou aí o Campeonato Pernambucano. Tivemos Liga Europa, Internacional 2, Getafe 0, os gols do Lukaku e do Eriksen, Inter classificado. Copenhague eliminou Istambul, 2 gols do Indy e 1 do Falk, 3-0. O Shakhtar, 2 gols do brasileiro Júnior Moraes e 1 do Solomon, venceu o Wolfsburg por 3-0. E tivemos o Manchester United, que já havia vencido por 5-0 na ida, de virada, vencendo o Lask Linz por 2-1. Weisinger marcou para o Lask e depois o Lingard empatou 2 minutos depois e o Martial fez o da virada já aos 43 do segundo tempo. Aí então, todos os resultados desta super quarta de futebol. Vai começar o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Final de semana, dia 8 de agosto, dia da final do Paulista. 8 de agosto, sábado, tem Palmeiras e Corinthians lutando pelo estadual, pelo Paulistão. E dia 8, sábado, às 7 da noite, começa o Campeonato Brasileiro, com Fortaleza encarando o Atlético Paranaense. Às 7h30 da noite, marcado o jogo entre Coritiba e Inter, e o Sport contra o Ceará às 9 da noite. No domingo, nós teríamos Botafogo e Bahia. Como o Bahia está na final do Campeonato Baiano, o jogo foi adiado, mas está marcado para as 4 da tarde o jogo entre Goiás e São Paulo. O Flamengo encarando o Atlético Mineiro. Interessante, né? O Flamengo tem técnico novo lá, o catalão, o espanhol, e o Atlético Mineiro treinado aí pelo Sampaoli. Não dá para analisar muita coisa do técnico do Flamengo que recém chegou, mas é um duelo muito interessante aí de se ver. Teríamos Corinthians e Atlético Goianiense, em virtude da final do Paulista, o jogo vai ser adiado. Teremos o Santos, que demitiu o Jesualdo Ferreira, encarando o Red Bull Bragantino, atual campeão do interior paulista. O Grêmio, campeão do segundo turno do Gaúcho, vai pegar o Caxias na final, jogando contra o Fluminense. O jogo entre Palmeiras e Vasco adiado em virtude da final do Paulistão.
Campeonato Brasileiro da Série B. Tá marcado também para o final de semana aí. Começa na sexta-feira o Cuiabá encarando o Brasil de Pelotas. O Confiança jogando contra o Paraná. O Juventude pegando o CRB. O Operário encarando o Figueirense. O Cruzeiro jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Vitória encarando o Sampaio Corrêa do Maranhão. Avaí e Náutico. CSA e Guarani. Ponte Preta e América Mineiro. E Oeste e Chapecoense. Jogos do Brasileiro da Série B marcados para o final de semana. Na Série C, está marcado também o início da competição para o final de semana, para o dia 8 de agosto. Paysandu e Santa Cruz. Santa Cruz derrotado aí pelo Salgueiro no Campeonato Pernambucano. Manaus e Vila Nova, o 13 de Campina Grande, que está na decisão lá na Paraíba, jogando contra o Imperatriz do Maranhão. Jacuipense e Remo, Ferroviário e Botafogo de Campina Grande. São José contra São Bento de Sorocaba. Ituano contra Tombense. O Brusque, finalista do Catarinense, jogando contra o Ipiranga. Boa Esporte encarando o Volta Redonda. E o Londrina encarando o Criciúma. São 2 grupos, 10 equipes em cada grupo, 20 times disputando o Brasileiro da Série C. Série D, jogos preliminares marcados só lá pro dia 7 de setembro, tá bom? Só pro final lá, pro feriadão do mês de setembro, marcados os jogos aí. Então tivemos aí no Alagoano o CRB faturando o campeonato em cima do CSA, o Muricy ficando com o 3º lugar. Destaque aqui também, então, para os jogos. Ontem eu já trouxe aí todos os jogos que nós teremos neste final de semana, né? Lembrando que tem decisão do Paulista, tem decisão do Campeonato Baiano, com muitas decisões aí em andamento ainda pelo nosso país. A pandemia, já quase 100 mil mortos, né? 1.400 mortos só no dia de hoje, infelizmente, e já com mais de 97 mil famílias chorando a perda de seus entes queridos. É importante o pessoal continuar aí se cuidando. Percebe que nos últimos dias, infelizmente, quando todos achavam que já havia sido atingido o tal pico, parece que o descuido, parece que a falta de cuidado faz com que os casos voltem a aumentar, em especial no estado de São Paulo, que teve um aumento considerável neste dia aí, tá bom? Então vale aí o pessoal continuar se cuidando sem sombra de dúvidas. Destaque aqui também, a gente traz aqui os destaques, né? Aproveitando aí, lembrar que retorna aí a Liga dos Campeões neste final de semana. E a Liga Europa vai ter nesta quinta-feira, o jogo entre Sevilha e Roma, jogaço, jogo único. Teremos o Bayer Leverkusen contra o Rangers. O Bayer Leverkusen venceu na ida pelo placar de 3-1. O Basel contra o alemão Eintracht Frankfurt. O Basel venceu na ida por 3-0. Wolverhampton contra o Olympiacos. O jogo de ida terminou empatado em 1-1. Tivemos o Copenhague classificado, o Shakhtar classificado, o Internazionale classificado e o Manchester United também já classificado. Liga dos Campeões retorna neste final de semana, dia 7 de agosto, sexta-feira, Manchester City e Real Madrid. O Manchester City venceu na ida por 2-1, pode perder por 1-0, tem um gol fora, né? Teremos Juventus e Lyon venceu por 1-0, esse jogo está em aberto. Bayern de Munique contra Chelsea, o Bayern de Munique venceu na ida por 3-0, milagre se o Chelsea reverter esta situação, né? E teremos Barcelona e Napoli 1-1, este jogo também está aberto. Já temos o Atalanta classificado, que eliminou o Valência, 4-3 no jogo da volta e 4-1 no jogo de ida. O RB Leipzig, que eliminou o Tottenham, venceu na ida por 3-0, venceu na volta por 3-0, o jogo de ida venceu por 1-0. O PSG, que perdeu no jogo de ida para o Borussia Dortmund por 2-1, mas deu troco no jogo de volta, teve gol do Neymar, foi antes da pausa ainda, né? PSG 2, Borussia Dortmund 0, e a equipe do PSG avançando. E tivemos a eliminação do atual campeão, o Liverpool, que foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético de Madrid, né? Na prorrogação, aliás, né? Não foi nos pênaltis, foi na prorrogação, a vitória do Atlético de Madrid, 1-0 no tempo normal para o Liverpool, e depois nós tivemos aí a equipe do Atlético de Madrid conseguindo uma virada impressionante e ganhando aí na prorrogação
com os gols do Bernardo, o Loriente e também do Morata. Foram aí os jogos, então, da Liga dos Campeões que retornam neste final de semana, sexta-feira, já com super jogos e com esses destaques aí, então, da Liga dos Campeões, tá bom? A gente lembra a você aí que também está seguindo aí campeonato chinês, campeonato japonês, os brasileiros marcando seus gols por lá, além dos jogos da NBA, também com o seu andamento. Lembrando que são 6 jogos por dia ocorrendo aí na quadra. Os jogadores estão todos isolados, todos lá numa bolha, né? Os jogadores da NBA. E são 6 jogos por dia, começando sempre entre 2 e 3 da tarde e indo até o início da noite no complexo da Disney em Orlando, os jogos da NBA nesta retomada, neste novo cenário aí, em virtude da pandemia, né? Então tá aí, NBA também com o seu andamento, bem como outras modalidades aí, também com seu andamento, como o MMA do UFC, como também a Fórmula 1, o automobilismo. Aqui no Brasil tivemos a disputa do Endurance, tudo ainda sem público, mas as disputas voltando aos poucos a ocorrerem, expectativa também com relação às Olimpíadas, o Pirajuense, o PP, entre tantos outros aí, pessoal na expectativa para as Olimpíadas do ano que vem. O pessoal do Comitê do Japão disse que a Olimpíada vai acontecer, nem que seja de maneira diferente, né? Mas a Olimpíada vai acontecer, a Olimpíada que já era para ter ocorrido neste ano de 2020 e foi adiada em virtude aí da pandemia de Covid-19, mostrando a seriedade realmente, já que somente não ocorreu Olimpíadas em épocas de guerra, né? Então realmente e agora é uma guerra pela vida aí, todo mundo preocupado nesse momento que o mundo atravessa. Então tá aí os destaques, né, do esporte, a gente trazendo tudo aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Lembrando que eu também tô lá no Conexão Esportiva com o João Farofino, com toda a galera, com informações do Campeonato Paranaense, do Catarinense, com os outros destaques, e aguardando aí esse início de Brasileiro 2020, com o time trocando de técnico como o Santos, com o time ainda em reta decisiva de campeonato, como a reta final aí do Campeonato Paulista, e com o pessoal já comemorando, né? Tem gente comemorando aí, pessoal do Atlético Paranaense, pessoal do Salgueiro, pessoal do Grêmio, que tem a final do Campeonato Gaúcho, mas comemora o segundo turno. Aliás, a gente sempre destaca aqui, né, que o Flamengo foi o primeiro campeão estadual de 2020, o Campeonato Carioca foi o primeiro que retornou, mesmo sem nenhuma recomendação médica, no momento que o Rio de Janeiro atravessava uma crise danada no número de mortes. Flamengo foi campeão, e depois nós tivemos aí o Ceará faturando a Copa do Nordeste e o Atlético Paranaense, né? 2 rubro-negros aí faturando seus estaduais. Aí, lógico, já tinha o Caxias lá campeão no primeiro turno do Gaúcho, tivemos agora o Grêmio campeão aí também do segundo turno, vão fazer a final. E esses destaques aí com vários campeonatos estaduais chegando ao seu final, num 2020 totalmente diferente, né, no cenário futebolístico em especial, já que nós estaríamos neste momento já em reta, caminhando aí para o andamento final do primeiro turno, começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Teríamos também Copa América, que não vai ocorrer neste ano de 2020, até mesmo questão de eliminatórias para a Copa, vários eventos aí que acabaram sendo adiados por essa situação. Então, para essa quinta-feira, destaque mesmo aí só para Liga Europa, Sevilha e Roma, Bayer Leverkusen e Rangers, Basel e Eintracht Frankfurt e Wolverhampton e Olympiacos. O aviso já tocou aqui, né? Então eu vou ficando por aqui, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Continue nos acompanhando em chicopiraju.blogspot.com.br.